Faltam 5 dias para minha rinoplastia e otoplastia. Faltam 4 dias para minha cirurgia no nariz e na orelha. Ai, ai, ai. Faltam 3 dias para minha cirurgia no nariz e na orelha. Faltam 2 dias para minha cirurgia, rinoplastia e otoplastia. Ai, meu Deus, falta 1 dia para minha cirurgia no nariz e na orelha. Oi, tudo bem? Para quem ainda não me conhece, quem tá assistindo esse vídeo, um conteúdo meu pela primeira vez, muito prazer, me chamo Marina Serafim, tenho 24 anos, sou formada em licenciatura em Educação Física, faço mestrado em Educação também, mas atualmente trabalho como influenciadora digital já há mais ou menos 3, 4 anos, né? Divulgando várias lojas e marcas e trazendo as melhores para cá. E queria dividir um pouquinho com vocês, então, de um dos meus sonhos, que é realizar a minha tão sonhada cirurgia no nariz, a rinoplastia, e também a otoplastia, porque tenho orelha, então a orelha conhecida de Abã. Esse sonho veio desde que eu era mais nova e que sofria na escola, infelizmente, bullying, né? Muitos amiguinhos me chamavam de narina e falavam na minha orelha. Já cheguei, gente, a fazer na escola rolinhos com fita crepe e colar a orelha. Então eu ia com aquela fita crepe marrom aparecendo aqui atrás, era um ó, mas queria de rabo e não gostava da orelha assim, então fazia isso. Já entrei em alguns projetos também, e aí a gente vai trabalhando, vai juntando dinheirinho e consegui então realizar. E agora, sem mais delongas, bora conferir o meu diário de cirurgia. Chegou o grande dia, eu estou nervosa. E daí, Marina, como é que tá te sentindo? Nervosa. Tá nervosa? Por quê, filha? Por causa da agulha. Ah, o medo da agulha. O problema é a agulha só. Então tá mais fácil do que eu pensava, esse medo da agulha. Eu pensei que tava com medo de depois, como é que vai ficar, como é que não vai ficar. É só da agulha mesmo. É só da agulha. Ah, como dizia antigamente, é só uma picadinha de formiga, mordidinha de formiga. Vai ter que respirar fundo e depois vai ganhar um pirulito, tá? Ah, então Uma tá. sopa. Uma sopa. Sopurei. Não, sério. Eu vou fazer a rinoplastia com a parte funcional, né, do desvio, e a otoplastia. Quem é o teu médico? É o Dr. Milton. Certo. Tem uma doença, hipertensão? Calma. Seguindo as tendências. Seguindo as tendências da moda. Tá bom, tá bom. Tá? Não vai deitar na cama? Vai deitar. Vou deitar, estou nervosa, estou nervosa. Ai, meu Deus, Deus me abençoe. Tá muito nervosa, filha? Tô. Medo do quê? Agulha só. Sempre agulha. Medo? De agulha. E o que tu quer antes da anestesia? Um cheirinho. Pra que o cheirinho? Pra ficar zen. Como é que tá? Tudo certo. Foi difícil? Não, nem me lembro. Não lembra? Não. Tá doendo alguma coisa? Não. Então o que mais tá te incomodando? Catéter, gente, olha aqui. Isso aqui, ó. Daí, primeiro alimento. Conseguindo engolir? Tudo certo? Uhum. Tá bom. Cuidado especial pós-cirurgia. Oi, gente. Deve ser um pouco agoniante me ver assim, mas estou bem. Já faz 24 horas da minha cirurgia. Bem tranquila a recuperação do nariz. A orelha que agora começou a doer um pouquinho, meio que tipo latejar, sabe? Mas de tudo isso, o que mais me incomodou foi o acesso, né? Do medicamento, do soro, que foi colocado então no braço. Eu tenho muita agonia com agulha e também de saber que tem alguma coisa ali na minha veia. Foi isso que eu mais tive medo e foi isso que, tipo, me fez ficar todas as vezes pensando, meu braço, mas de resto, tranquilo, bem de boa. O que você tá pensando? Não dá pra ir andando. Vai, sobe.
Eu não posso falar com você. É só você não falar. Pra... Bom dia. São 4h pouca da segunda noite em casa e eu não consegui dormir direito. Tô com muita coceira na orelha. Tô muito agoniada. Mas tudo certo. Oiê, 48 horas pós-cirurgia. Essa noite foi um pouco difícil pra dormir. Eu senti um pouquinho de dor na orelha e também eu senti que ela queria coçar, sabe? E aí tava desconfortável, como eu passei o dia ontem na cama. Fui pro sofá, aí cochilei, tomei café, tomei meus remédios. Mas tudo dentro do normal. E, gente, como vocês podem ver, eu não inchei muito, ó. Só que, ó, não ficou roxo nem nada. Só um pouquinho mais escuro. Bem tranquilo. Tô ansiosa pra ver o resultado pra mostrar pra vocês. Agora, eu tô muito linda, né, mãe? Ai, eu sempre te achei. Nossa, gente, olha aqui. Deboche. Ansiosa? Eu sei. Tá todo mundo vendo, né? Linda a orelha dela, viu? O narizinho eu também já tô gostando. Nunca mais Super Bonder. Oi? Nunca mais Super Bonder. Ai, que lindo. Que bonitinha. É, tá roxinha. Tá, né? Nossa, mas já ficou bem legal, doutor. Tá, gostando? Nossa. Cadê o abano da orelha? Nossa, Já foi? já era, minha. Ah, Um videozinho pro YouTube. Oi, gente! Então, o vídeo mais pedido e mais esperado por vocês. Iniciei, então, mostrando um pouquinho dessa experiência lá no hospital, no dia da minha cirurgia. Inclusive, completam 6 meses de rinoplastia e otoplastia. E aí eu decidi vir mostrar com vocês porque a gente vai dividindo, né, no Instagram. Eu respondi também uma caixinha de perguntas e tá salva nos meus destaques. Caso você queira ver, né, eu falando um pouquinho dos primeiros dias, como que eu tava, né, as faixas, a atadura, certinho também a tala. Mas eu decidi fazer esse vídeo, mostrar um pouquinho todo o processo e novamente tirar essa dúvida, porque são perguntas frequentes que eu recebo então de seguidoras que já têm a cirurgia marcada, seguidoras que fizeram a cirurgia ontem mesmo. Uma seguidora me perguntou se era normal eu tá com a ponta sensível, mesmo depois de 6 meses, que já completaram 6 meses da minha cirurgia. Então eu resolvi vir falar aqui um pouquinho com vocês. No dia 4 de julho, realizei a minha tão sonhada cirurgia, a rinoplastia e a otoplastia. Que bom que eu fiz as duas de uma vez só, porque quem me conhece sabe o quanto eu sou medrosa, gente. Então assim, ó, na vida, o meu siso, eu tirei tudo de uma vez só. O que eu posso economizar a ida ao hospital, a emergência, eu economizo, tá? Então, eu marquei as duas, né? O cirurgião plástico, o Dr. Wilton Martins, aqui de Criciúma, ele realizava a otoplastia e também a rinoplastia. Eu acabei economizando um pouquinho no que se refere à anestesia e hospital. E no final desse vídeo eu vou contar pra vocês quanto que eu gastei, quanto que sai a cirurgia, né? E da mesma maneira, por fazer as duas juntas, também tive um tempo só de recuperação. O indicado pelo doutor é ficar por aproximadamente 15 dias de repouso, né? Então, de repente, se você está se planejando para fazer 15 dias sem trabalhar, aproveitar algumas férias, né? Algum recesso do seu serviço. E da mesma maneira, um mês e meio para treinos, academia e também o uso de óculos, né? Eu tive muita vantagem porque eu não uso óculos, mas conheço algumas amigas que fizeram e tiveram um pouquinho de dificuldade porque não usavam lente antes. E tiveram, então, que nesse período se adaptar, porque o óculos, ele acaba pesando, né, gente, no nariz e da mesma maneira pode ficar marcado. Então, já respondi pra vocês algumas das dúvidas sobre esse período aí de repouso. E outras dúvidas que eu recebi bastante, referente às duas cirurgias no mesmo período, é sobre as dores, né, como que foi conciliar, então, teve o nariz e teve a orelha.
Gente, o nariz pra mim, eu sempre falo, foi super tranquilo. Porém, a gente não pode se basear pela cirurgia de uma pessoa na sua. Por quê? Se vocês verem, inclusive, todo esse processo de recuperação que eu postei lá no Instagram, tanto nos Reels, tanto nos meus destaques que eu deixei salvo, eu fiquei pouquíssimo roxa. Porque a gente não quebrou tanto o meu nariz. Falando aqui de uma forma bem popular com vocês, nada de muito técnico, enfim, porque não é a minha especialidade. Mas eu não quebrei tanto o nariz. O doutor tirou o meu desvio, que eu tinha também o desvio septo. E da mesma maneira, né, raspou o osso, que é o que mais me incomodava, e deixou esse nariz empinadinho. Olha que coisa linda. Ai, eu amo o resultado, tá, gente? Então, a gente não quebrou tanto o osso. Só que eu conheço pessoas que fizeram, que ficaram totalmente roxa, inchada, demorou um período maior pra se recuperar. Eu, em uma semana, já tava postando vídeo aqui. Uma semana não, né? No segundo dia, eu já tava postando aqui. Mas vai de pessoa pra pessoa e depende, né, do tanto que é mexido ali no seu nariz. Já a orelha, gente, a minha orelha era uma orelha, então, de abano, aquela orelha pra frente, embora pequenininha, ela era uma orelha pra frente. Então, isso me incomodava, né, no usar o cabelo amarrado. Eu sofria bullying quando eu era mais nova, tanto com o nariz, que me apelidavam de narina, quanto também com a orelha, porque era uma orelha de abano, então eu sempre escutava, quando é que vai pegar voo? Enfim, mas não foi isso que me fez hoje fazer, sabe? Não me preocupava mais com essa questão. Mas é porque eu sabia que podia melhorar ainda mais, então quis fazer cirurgia, tive essa possibilidade, tive essa condição para realizar nesse ano que passou, em 2023. Então, como era um dos meus sonhos, bora correr atrás, né? Bora trabalhar bastante para pagar. E da mesma maneira, como eu tava falando pra vocês, a orelha, ela é costurada de fora a fora. Então, ela é cheia de pontos, né? Embora o nariz também seja cheio de pontos internos. Depois eu quero falar sobre isso com vocês. Mas a orelha, ela coça muito. Ela dá um pouquinho de agonia. Por quê? Porque, por exemplo, assim, ó, quando eu tinha alguns eventos que eu queria fazer um penteado amarrado, eu colava com super bonder. Quando eu chegava em casa, eu tirava. Então, eu sentia aquele alívio de, minha orelha descansou. E no início, né, da minha recuperação, não, ela tava o tempo todo assim, eu pensava, meu Deus, meu orelha não vai descansar, então ela ficava o tempo todo pra trás e coçava. Então, eu, Marina, que realizei as duas cirurgias juntas, posso te afirmar que pra mim a orelha incomodou um pouco mais do que o nariz, mas é aquilo que eu falei pra vocês, né, o meu nariz não foi tão quebrado assim, então também pode ter sido por isso, tá? Inclusive, o meu nariz, ele não teve o corte nas abas, porque o doutor cirurgião não achou necessário, né? Então, é mais um dos pontos, eu não fiquei com aquela cicatriz mínima que geralmente algumas pessoas podem ficar, que a gente tem que cuidar no sol e tal. Eu não fiquei com nada externo, somente interno. Então, os meus pontos foram todos por dentro, tá, pessoal? Então, também é algo que eu achei vantajoso no meu processo, mas que que condiz, né, com o meu caso. Enfim, sobre dor, né, e foi uma coisa, como eu falei pra vocês, coçava a orelha, o nariz, às vezes tinha que limpar, o sangue saiu bem pouquinho, mas também depende do caso, né, são casos e casos. Mas, gente, o que mais me incomodou, já vou te contar, porque se você for igual eu, você precisa preparar o seu psicológico. Gente, eu morro de medo de agulhas, eu morro de medo de pensar, né, em algo perfurando ali a minha veia. Então, o que mais me causou espanto não foi nem na hora de tirar sangue, que eu só tiro sangue com uma pessoa, tá? É a pessoa que sempre tira o meu sangue, que eu confio, que ela já sabe como fazer toda essa situação comigo, porque eu fico com medo. Só que o que muito me incomodou no hospital foi o acesso, tá? Então, o acesso que vai a agulha ali pra passar o soro, pra depois vir o anestesista aplicar, né, a anestesia, você fazer a cirurgia e tal. Aquele acesso, quando elas colocaram, eu senti que ficou aquele cano, gente, eu ficava assim, ó, meu Deus do céu, meu Deus, que demora. E aí, elas tinham que lavar o rosto, preparar tudo, né, pra realizar a cirurgia, e eu tava muito nervosa. E foi onde o anestesista, super querido, viu que eu tava já entrando em pânico, e já me deu ali, acho que um negocinho de anestesia, já botou na veia, e foi onde eu fui relaxando um pouco mais. Eu nunca tinha feito nenhum procedimento estético, nenhuma cirurgia. E, gente, que top que anestesia, né? Ele só disse assim, pensa em uma coisa boa. Não deu nem tempo de eu pensar, eu já paguei. Não acordei durante a cirurgia. O único momento que eu acordei foi quando as enfermeiras tiveram que me passar, então, naquela cama onde você realiza a cirurgia,
pra maca pra ser levado então pro quarto onde você fica após a anestesia, né? Após a cirurgia, esse momento todo. Então eu acordei e nesse imediato momento eu já coloquei a mão no nariz e a enfermeira disse: não, eu já queria ver, né, gente, se estava operado, se ocorreu tudo bem, se já estava pronta. Então a minha cirurgia foi marcada, se eu não me engano, para as 7 horas, 7h30. E eu acho que a gente terminou umas 11, 11h30, por aí. Foram 2, né? E aí fiquei todo esse período, depois fui pro quarto, teve lanchinho e tal. E tem aquele momento que tu tem que ficar ainda com soro, né, gente? Até poder ir ao banheiro pra poder, então, ir embora. E aí eu disse pras enfermeiras: não, eu já tô com vontade de ir no banheiro, mas tira, por favor, isso de mim. E aí elas tiraram, eu fui no banheiro e pude ser liberada. Eu saí de lá com, a gente apelidou ele, um super apelido carinhoso, um capacete. Vocês viram aí nas fotos, né, nos vídeos que eu postei. Um super capacete, mega confortável, inclusive, porque aquilo me garantiu, nos primeiros dias da cirurgia, da recuperação em casa, me garantiu que tivesse bem fofinho, porque tinha bastante almofadinha aqui, ó. Então eu consegui virar, dormir tudo certinho, foi ótimo. Só que eu fiquei só 2 dias com eles. Depois já era a atadura, na qual eu poderia usar somente à noite e durante o dia tirar um pouquinho pra respirar e tal. Lavar o cabelo, a mãe que lavava, tudo assim pra trás, né? Tem que ser com auxílio, porque você não pode de jeito nenhum molhar o nariz. E aí eu fiquei com a tala no nariz 1 semana, com capacete, né? Que é essa faixa maior que eu falei pra vocês que não dá pra tirar. Eu fiquei 2 dias e aí depois já fui lá pra tirar, tá? E aí botar só a atadura, que eu podia ficar sem durante o dia, como eu já falei pra vocês. E a tala no nariz fiquei 1 semana e depois fui lá pra colocar o micropore, que foi onde eu vi como que meu nariz estava. No início a gente se assusta, obviamente, porque no início tá inchado, no início fica com retenção de líquido, tudo isso, né, gente? É uma cirurgia recente. Então, assim, depois de 1 semana não tem como você comparar como que ficou o seu nariz, não tem como se assustar. Mas eu já de início amei, né, porque eu sou dessas. Já gostei, não, só vendo que não tinha mais aquele morrinho aqui que tava empinadinho, eu já fiquei toda boa. E aí, eu fui lá, eu fiquei com o micropore, mas 5 dias depois tirei vida que segue, tá? Aí tiramos também os pontos da orelha nesse dia que eu fui tirar a tala pra colocar o micropore. Os pontos do nariz vão caindo com o tempo, bem tranquilo. Tem que colocar um sorinho de vez em quando pra dar aquela limpada, pra facilitar na hora de você remover, né, o que tiver ali com o cotonete. Mas hoje eu já não passo, obviamente, mais o sorinho. Uma coisa que eu achei bem engraçada, inclusive nesse processo de recuperação, é que eu ia postando os vídeos e muitas meninas comentavam assim: Marina, tu vai ter que fazer preenchimento labial. Gente, é inevitável que você faça uma cirurgia e não fique, às vezes, com uma parte do seu rosto, por exemplo, eu que fiz a rinoplastia, um pouco mais imobilizada. Então eu falava e não mexia direito essa parte de cima do meu lábio, né? E ela ficava assim um pouquinho pra dentro. Inclusive uma das meninas, uma das minhas seguidoras perguntou: quanto tempo levou para você mexer normalmente a parte do seu lábio superior? Demora mesmo. Se vocês verem lá nos meus destaques, os primeiros vídeos eu falando, eu ficava com essa parte aqui imóvel. Então demora, hoje já tá super normal. Embora alguns cirurgiões digam, né, que leva de 8 meses a 1 ano para você ver de fato o resultado da sua rinoplastia, como que ficou. Mas eu já decidi fazer esse vídeo com 6 meses porque eu realmente recebo frequentemente. Como eu dividi com vocês toda essa parte, né, da realização desse sonho. Todo mundo sabia que era um dos meus sonhos fazer a cirurgia no nariz, na orelha, né, a rinoplastia e a otoplastia. E aí eu decidi também compartilhar todo o meu processo de recuperação. Então, bastante pessoas vêm, né, se sentem à vontade e vêm tirar dúvidas comigo. Por isso que, depois de 6 meses, eu decidi compartilhar com vocês esses vídeos que eu tinha guardado e também esse vídeo meu falando. Gente, em relação aos valores, vamos lá. Rinoplastia. Hoje o doutor que eu fiz, ele cobra, aliás, né, há 6 meses atrás, ele cobrava R$16 mil pela rinoplastia e 8.500 pela otoplastia, tá? Então foi a junção desses 2 valores e aí teve um desconto na anestesia e também no hospital, porque era uma vez só, né, a anestesia e uma vez só o hospital. Então vai depender às vezes do seu plano de saúde. Eu fiz com um plano de saúde particular, embora eu não obtive tanto desconto, mas esses são os valores que eu posso passar para vocês, baseando a 6 meses atrás quando eu fiz. 16 mil a rinoplastia e 8.500, então, a otoplastia com o desconto da anestesia do hospital.
É isso, espero que vocês tenham gostado. Se surgiram algumas outras dúvidas, podem me mandar aqui. E se vocês também têm esse sonho, gente, corram atrás. E se forem medrosas igual eu, só se preparem pro acesso, porque é a única coisa que eu tive medo. A recuperação foi super tranquila. Beijo e até mais!